Bem-vindos ao canal Filosofia Urgente. Certa vez o escritor Amos Oz, que faleceu no final do ano passado, disse o seguinte: o fanático é aquele que não muda de opinião, mas também não muda de assunto. O fanático é um ponto de exclamação ambulante. Ele não tem interesse pelas perguntas, pois tem todas as respostas. A partir desta citação do escritor israelense, podemos certamente observar o quanto o fanático está distante da atividade filosófica. O que é fanatismo? Uma definição interessante para fanatismo é a que diz o seguinte: fanatismo é uma adesão emocional, acrítica e exclusiva a um conjunto de crenças, convicções, opiniões, atitudes e sentimentos. Portanto, o fanático é aquele que não analisa e não suspeita daquilo que ele tem como resposta definitiva. A pergunta que deve se colocar é: como se formam os fanáticos? Hoje, no Brasil, em qualquer mídia, se vê com muita frequência a expressão polarização política. Polarização política não é nada mais, nada menos do que uma construção a partir daquilo que as ciências psicológicas estudam desde 1952, chamado de polarização de grupo. O que é a polarização de grupo? Ora, um grupo é quando o indivíduo se percepciona como nós em contraste a eles. Um dito popular que expressa muito bem a polarização de grupo é o que diz o seguinte: futebol, política e religião não se discute. Implícito nesse dito popular está a tese, a ideia de que todos devem ficar no seu clubinho, cada um, como dizem, cada um no seu quadrado. Então, permanecendo no seu clubinho, não se tem a chance de questionar as regras do clube. Evidentemente que a polarização de grupo, por exemplo, no futebol, é fácil de ver. Basta que você pense no seu time de futebol, caso tenha um, e pense no rival desse time. Geralmente, quando ambos vão jogar, fala-se muito da rivalidade entre os dois times, do clássico. É uma polarização. Mas a polarização de grupo, que no caso do futebol leva um indivíduo a matar o outro simplesmente em função do outro estar com a camisa do seu time, do time que para o assassino pertence ao eles e não ao nós. A polarização de grupo, ela tem um impacto não só no meio esportivo. Evidentemente que você já deve ter pensado na polarização de grupo na religião, onde grupos religiosos mantêm comportamentos, crenças e convicções de profunda intolerância em relação ao outro grupo. O grande perigo da polarização de grupo é que os membros de uma determinada facção avaliam os companheiros do mesmo grupo como um indivíduo moralmente
positivo, ao passo que avaliamos ou tendemos a avaliar aqueles que não pertencem ao nosso grupo de uma forma negativa, de uma forma imoral. Então, quem é membro de um grupo passa a avaliar os membros do grupo externo de uma forma negativa. E dependendo das situações no ambiente, dependendo das situações sociais, nós podemos observar comportamentos profundamente nefastos, bizarros, perigosos, antissociais e etc, e etc. Em 1967, um grupo de alunos parou na Universidade de Oklahoma para observar um colega transtornado que havia subido na torre da universidade e ameaçava se jogar. Alguns dentro da turba do grupo começaram a gritar: pula, pula, pula! E o indivíduo pulou para os braços da morte. Como coisas como essa ocorrem? Em primeiro lugar, quando se é membro de um grupo e se mergulha nesse grupo como um nós, tendemos a perder a nossa individualidade. Em um processo ou um estado psicológico denominado de chamado de desindividuação, quando o indivíduo exatamente perde o seu senso de individualidade e, por consequência, perde a noção de responsabilidade, abranda ou tem abrandado os seus freios inibitórios e passa a desconsiderar com negligência e desleixo as restrições sociais que outrora a observava. Esse indivíduo desindividualizado, ele passa então a avaliar negativamente os membros do outro grupo. Outra questão vinculada à polarização de grupo é que se a nossa autoconsciência, que é essa noção das restrições sociais, dos nossos freios inibitórios, se isso é apagado, aumenta a nossa desindividuação. Ao perder a nossa individualidade ou tê-la abrandada, tendemos a ver o outro como um indivíduo despersonalizado. Tendemos, portanto, a despersonalizar o outro. Tendemos, em consequência, a desumanizar o outro. E assim podemos observar facilmente como um indivíduo que pertence é um torcedor do time X pode tirar a vida de um indivíduo do time Y. Mas, embora os exemplos esportivos sejam extremamente sedutores, temos que pensar nos partidos políticos e nessa febre da polarização no Brasil e no discurso de ódio que cada vez mais é propagado e cria-se o ambiente de abrandamento dos nossos freios inibitórios. Daí para a tragédia é só um passo. Acompanhe o nosso canal, se inscreva no nosso canal e deixe seus comentários. Um forte abraço e até o próximo vídeo.